Glória a Deus. Como temos falado sempre a título de introdução, nosso tema maior, o nosso tema geral, né, dos nossos estudos, nesse período são cartas da prisão, ou seja, esse é o nosso tema, cartas da prisão. E por que esse é o título da nossa nova série? Porque cartas da prisão são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Né? Nós temos falado aqui que a sua prisão foi o resultado de uma trama muito grande por parte dos judeus que queriam matá-lo. Então, tudo começou em Jerusalém, quando ele foi difamado ali pelos judeus no templo, e eles então agarraram Paulo e queriam açoitá-lo, apedrejá-lo, enfim, queriam matá-lo, mas ele acabou sendo socorrido pelas autoridades, pelos soldados romanos que o levaram para a fortaleza que ficava em Jerusalém, e ali Paulo acabou sendo envolvido num processo longo de julgamentos e audiências com várias autoridades judaicas e romanas, né? E ele acabou sendo mais tarde, isso aconteceu porque ele invocou o título de cidadão romano que ele possuía, e mais tarde, né, ele acabou sendo enviado para ser julgado em Roma. Essa seria a razão política, né, de eles se encontrarem na capital romana ali preso. Atos 22 a 26 você vai ver toda essa narrativa, mas além do fato político, além da razão política, havia um plano de Deus em tudo isso. Né? Atos 27 e 24, o apóstolo Paulo está indo para Roma e o Senhor aparece a ele numa visão e diz a ele que era importante, que era necessário que ele comparecesse perante César, ou seja, isso fazia parte do plano de Deus. Então, nos ajuda também a entender muitas vezes coisas que nos acontecem que no primeiro momento nós não compreendemos muito bem o sentido delas ou a razão, mas depois, quando Deus vai falando conosco no meio do processo, nós vamos entendendo que tudo aquilo faz parte dos propósitos de Deus para nós. Então, na carta que nós escolhemos iniciar, carta aos Efésios, Paulo se define como um embaixador em cadeias, capítulo 6, verso 20. Ele via a si mesmo como um representante de Cristo diante das autoridades romanas, do Império Romano. Ele foi enviado ali, segundo ele mesmo entendia, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 19, nos informa sobre isso. O seu testemunho de fé, a sua confiança em Deus, né, e a sua esperança em Cristo, mesmo diante de uma situação tão adversa quanto ele vivia, tem inspirado milhões de cristãos pelo mundo. Né, suas cartas têm servido como inspiração, como ensino, como exortação e também como consolação para muitos cristãos. Mas ele na carta não fala de si, ele fala de Cristo. Esse é o grande tema das cartas de Paulo, né, quando ele escreve ali da prisão romana. E a nossa esperança é que, à medida em que nós olhamos para esse texto, todo domingo estudamos e aprendemos mais sobre ele, a nossa esperança é que o nosso conhecimento a respeito de Jesus e do que ele fez por nós, que somos a sua igreja, né, que esse conhecimento aumente consideravelmente e que, à medida em que nossa compreensão se torne mais clara, nós também possamos ser levados a um novo encorajamento, a uma nova motivação, a um novo desejo de engajamento na obra do Senhor. Esse é o nosso propósito. Mas, esse também era o propósito de Paulo, né, quando ele escreve aos Efésios. Ele desejava que os seus leitores tivessem maior conhecimento da fé que eles abraçaram em Cristo, e isso fica bem evidente logo no início da nossa perícope de hoje, versículos 15 a 23, que nós selecionamos para o nosso estudo de hoje, onde nós vamos ver logo, bem no início, essa intenção de Paulo. Lembre-se que nós precisamos aqui de 2 domingos para estudar apenas a doxologia, apenas aquilo que Paulo fala dos versos 3 a 14. Nós explicamos que doxologia é um texto de louvor a Deus, pode ser composto em forma de cântico ou de oração, ou dos dois,
né? Então, as coisas que Paulo diz ali naquele texto vão guiar os rumos, nortear os rumos de tudo mais que é dito até o final da carta. Você já ouviu falar no maior eco do mundo? Por incrível que pareça, isso existe. O maior eco do mundo. Você sabe que nesse mundo tudo vira notícia e tudo se torna motivo de especulação e, né, interesse de uma sociedade que a cada dia se torna mais especulativa e menos profunda nas suas reflexões e nos seus pensamentos. Mas o maior eco do mundo foi registrado no livro dos recordes do Guinness, né? O local é a Escócia, e lá existem túneis. Esses túneis são chamados de Intindown, que significa cavando para baixo. Era um antigo depósito de petróleo, e um grito ou um tiro dentro desses túneis pode reverberar por 112 segundos. Isso significa 1 minuto e 52 segundos, ou seja, quase 2 minutos reverberando dentro dos túneis. Este é o maior eco do mundo. E o que isso tem a ver com a nossa questão aqui? É que é mais ou menos isso que acontece com a doxologia que nós estudamos em relação à carta de Paulo aos Efésios. Ela vai ecoando pela carta como uma reverberação quase que infindável, influencia todos os temas e subtemas que o Paulo vai propor nessa carta. Então, essa é a razão do nosso texto de hoje começar com um por isso. Veja aí o verso 15, ele começa com um por isso. Por isso, no caso, o isso é um pronome demonstrativo que aponta para tudo que foi dito na doxologia. E então, quando o autor começa usando essa locução, por isso, ele tem a intenção de esclarecer que tudo que ele vai dizer a seguir é uma consequência ou uma conclusão do que foi dito anteriormente. É o mesmo que dizer por essa razão ou consequentemente. Então, nós vamos ler o nosso texto, já tendo em mente essa explicação, e depois nós vamos orar, ok? Efésios 1, 15 a 23, diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua glória, qual é a riqueza da glória da sua herança, nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche a tudo em todas as coisas. Daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Obrigado porque nós temos a tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Temos liberdade de culto ainda, te agradecemos por isso. Pelo privilégio de ter a Bíblia em nossa língua, de tal modo que nós podemos ler e entender o que ela diz. Te damos graças, Senhor, por esse grande privilégio. Agora suplicamos que o teu Espírito venha, ó Deus, trazer luz às nossas mentes e nos levar a entender aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos na tua palavra. Dá-nos a direção, a bênção, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, não somente o coração e a mente, mas também, ó Deus, os olhos espirituais, para que nós possamos enxergar
a verdade revelada, mas, ó Deus, que está oculta àqueles que não creem em Jesus. Mostra-nos, ó Deus, a tua glória nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nessa porção da carta, Paulo está falando sobre as suas orações pelos efésios, sobre como ele tem orado em favor deles, né? Suas orações têm sido contínuas e de duas formas, em ações de graças e em intercessão. Uma das coisas que nós devemos saber sobre a oração é que ela pode ser aprendida. Nós podemos aprender a orar, né? Uma das coisas que nós lemos ali no Novo Testamento, que nos chama a atenção, é quando os discípulos se voltam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. É certo que nós já dissemos aqui várias vezes que orar é falar com Deus, e essa frase está correta, porque qualquer pessoa que saiba falar, sabe orar, sabe falar com Deus. Porém, mesmo em nossas relações humanas, existe uma diferença na forma como nós falamos com uma pessoa, dependendo da maneira, do grau de intimidade que nós tenhamos com ela e também do assunto a ser tratado, não é? Ou seja, se nós temos pouca intimidade com uma pessoa, nossa maneira de falar com ela será formal, mais formal. Se nós temos intimidade, será mais despojada, mais pessoal. Dependendo do assunto, a nossa fala pode ser alegre, pode ser descontraída, pode ser uma frase até debochada, dependendo da situação, como também pode ser uma fala muito séria, muito reverente, dependendo do assunto. Então, isso também se aplica à nossa relação com Deus, né? Quando nós vamos orar, dependendo do grau de intimidade que nós tenhamos com Deus e dependendo do tipo de assunto que nós temos para tratar com Ele, nós vamos orar de uma maneira diferente. Por isso a Bíblia fala de orações, de ações de graça, intercessão, súplica, petição, louvor, adoração e etc. Ou seja, existem várias formas de orar, né? Então, por exemplo, quando nós vamos orar publicamente, a nossa oração pública é diferente da nossa oração particular, quando nós estamos em casa, né? Quando nós vamos aqui iniciar um culto, nós não podemos orar para iniciar o culto como se estivéssemos orando no nosso momento de devoção pessoal, porque nós estamos aqui representando a igreja toda, nós estamos orando em favor da igreja e pela igreja que está orando junto com a gente. Então são diferenças em relação à forma como nós oramos. E como nós já dissemos, Paulo então orava pelos efésios de duas formas, em ações de graças e intercessão. Ele tinha pelo que agradecer em relação àquela igreja? Tinha. Mas ele também tinha pelo que pedir. E na verdade, irmãos, independentemente de qual fosse a igreja para a qual Paulo escrevia, existe um imperativo que sempre vai dominar o seu pensamento, que é a necessidade do progresso na fé. Progresso na fé. Bom, todo mundo sabe o que é progresso. Progresso é avanço, é andar para frente, é crescer, né? Progresso fala de tudo isso. E no tocante às cartas da prisão, Paulo vai falar aos Colossenses, por exemplo, dizendo que ele ora a fim de que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Aos Filipenses ele escreve dizendo que eles devem progredir, que eles devem desenvolver a sua salvação com temor e tremor, né? E o padrão deve ser o padrão de Cristo, do despojamento de Cristo. Ele também escreve a Filemão advertindo para que ele amadureça no entendimento espiritual e receba o seu ex-escravo Onésimo não como escravo, mas como um irmão. Ou seja, isso exige o quê? Crescimento, maturidade, avanço, progresso. Então, em nossa carta, Paulo fala sobre qual deve ser a grande meta cristã, que é alcançar a estatura de Cristo. Você pode ler depois no capítulo 4, onde ele vai falar bastante sobre maturidade, sobre crescimento. Então, ali, ele vai explicar como a igreja cresce à medida que os seus membros crescem individualmente no conhecimento de Deus e em relação ao seu lugar no corpo de Cristo. Então, irmãos, quando nós falamos sobre crescimento de igreja,
Nós precisamos levar em conta que a igreja cresce coletivamente à medida em que os seus membros crescem individualmente. Entende isso? É como a questão do culto fervoroso, né? Como disse um pregador do passado, se você quer ter fogo no culto, leve o fogo de casa com você. O problema é que hoje nós adquirimos aquela mentalidade do espectador. A gente vem para a igreja e se senta esperando que alguém nos dê aquilo que nós queremos receber. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que ela nos ensina é que nós devemos vir para a igreja já trazendo aquilo que nós queremos receber. Ou seja, se nós queremos um culto avivado, então vamos para a igreja com o objetivo de contribuir para esse avivamento, fazer a nossa parte, expressar o nosso louvor, né, com ânimo, com intensidade, para que Deus receba o nosso louvor e responda, manifestando sobre nós o seu poder e a sua glória. Amém, irmãos? Então, o que nós temos na porção de hoje é uma antecipação desse assunto da necessidade do progresso da fé, que Paulo vai tratar, especialmente no capítulo 4, mas ele vai falar disso até o final da carta, de certa maneira. Né? Então, vamos olhar mais de perto aí o nosso texto, versos 15 e 16 inicialmente. Então, todo o capítulo 1 dessa carta pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é a parte onde nós vamos encontrar o louvor, que nós analisamos, versos 3 a 14. Então, quem não esteve aqui, nos últimos 2 domingos, pode encontrar as duas mensagens sobre esse texto lá no YouTube, né? Onde nós falamos sobre esses versos 3 a 14, que são a parte onde Paulo louva a Deus, onde ele exalta a Deus pela sua grande obra realizada neste mundo por nós. A segunda parte é a oração, que vai agora dos versos 15 a 23. E os versos 15 a 16 atuam quase que como uma transição, como um texto de passagem do louvor para a oração. Né? Como é que nós vimos lá, o que nós explicamos a respeito da doxologia? Né? Que a doxologia paulina nos ensina que adoração e oração andam juntas, caminham juntas. Né? O adorador é aquele que ora habitualmente, que tem como prática diária na sua vida a oração. Quem não ora, não adora. E quem deseja adorar sem orar, precisa decorar algum tipo de adoração que ele aprendeu em algum lugar com alguém para repetir na igreja, mas não é a sua adoração. Só pode adorar quem ora, quem tem intimidade com Deus, quem ama a Deus. Adoração, irmãos, é, antes de tudo, um gesto de amor a Deus. Nós adoramos aquilo que nós amamos, não é? E no nosso caso, nós só podemos adorar a Deus, porque Ele é o nosso maior amor. E se não for, então tem alguma coisa errada com a gente. Então a oração é motivada por tudo aquilo que foi dito lá pelo apóstolo Paulo, que Deus realizou em Cristo Jesus dentro da história humana em nosso favor. Né? Paulo tem conhecimento do poder, da graça, da riqueza, da glória e de tudo mais que foi revelado nesse grandioso plano salvífico de Deus. E mais, ele também tem consciência dos grandes privilégios que isso concede a todo aquele que crê em Jesus. Que privilégios são esses? Nós vimos, né? De ser salvo em Cristo, de ser amado por Deus no seu amado Filho, de se tornar filho de Deus no Filho de Deus, de ser feito herança de Deus e herdeiro de Deus no seu Filho, que é o herdeiro, onde Deus nos dá garantias que nós teremos a nossa entrada no reino glorioso e futuro assegurada pelo seu poder, pela sua capacidade, não pela nossa. Então, quando Paulo ouve que os irmãos em Éfeso estão firmes na fé em Jesus, que eles estão demonstrando essa fé pelo amor que manifestam, né, uns aos outros, indistintamente,
Ele sabe que eles fazem parte daquelas pessoas que estão desfrutando desses privilégios. Ele sabe que essas pessoas são capazes de compreender minimamente, não é, o que é de Cristo, o suficiente para expressar a sua ligação com Jesus em atitudes concretas de amor. E isso para Paulo é um grande motivo de ações de graças. Então ele ora dando graças a Deus incessantemente. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção nos escritos de Paulo é que Paulo tem a capacidade de se alegrar no que é do outro. Ele tem a capacidade de se alegrar pelas realizações dos outros. E isso é uma prova contundente de uma fé madura, alicerçada no firme fundamento que é a palavra de Deus. Porque uma das coisas mais difíceis para nós é nos alegrarmos no sucesso dos outros. Não é verdade? Nós temos facilidade de nos alegrar com o nosso sucesso, evidentemente, né? Mas Paulo, ele demonstra nas suas cartas que os motivos de alegria que ele tem são o sucesso e o progresso da igreja no tocante a uma vida com Deus que seja autêntica, verdadeira e que se expresse através de atitudes concretas. Então, diante disso, eu preciso aqui destacar 3 coisas sobre Paulo, né, além dessa, que são revelados aqui nesse texto. Primeiro, Paulo era uma pessoa resiliente. Onde ele estava quando escreveu essas cartas? Na prisão. E mesmo diante dessa situação, ele não ficava ali remoendo o seu infortúnio. Poxa, eu estou aqui preso, fiz a obra de Deus, fiz a vontade de Deus, e olha só o que eu recebi em troca. Pelo contrário, ele procurava meios de servir a Deus, mesmo privado do seu direito de ir e vir. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, traz a minha capa e traz também os meus livros. Ou seja, o que Paulo estava fazendo na prisão? Ele tinha muito tempo livre. Ele fez daquele lugar um lugar de oração e estudo. Entende o que está acontecendo aqui nessa história de Paulo? Ele se ocupava com as escrituras, ele se ocupava com os mensageiros que traziam notícias das igrejas e escrever a essas igrejas, mas acima de tudo ele se ocupava em orar por elas. E esse é um grande trabalho que pode ser feito para Deus, irmãos, interceder pela sua igreja. Talvez você, né, hoje esteja privado de fazer muitas coisas para Deus, por uma série de razões, mas se há algo importante que você pode fazer, é orar pela igreja do Senhor. Não é? Quantas vezes nós somos privados de fazer aquilo que nós gostaríamos para Deus, por uma razão ou por outra, e muitas vezes, em função disso, nós acabamos não fazendo nada. Mas não é isso que Paulo nos ensina. Ele nos ensina, irmãos, que independente da situação que estejamos vivendo, sempre há o que nós possamos fazer para Deus. Sempre há uma maneira de servir a Deus com as nossas vidas, mesmo em situações adversas. Então, Paulo era uma pessoa resiliente, ele não se deixava abater pelas circunstâncias, mas ele procurava transformar as circunstâncias numa oportunidade de serviço a Deus, mesmo que fossem circunstâncias adversas. A segunda coisa importante é que ele se alegrava com as coisas pertinentes ao céu. Paulo se alegrava com as coisas que diziam respeito a Deus e a sua obra. Então ele rende graças a Deus porque se sente alegre, e alegre ele está no fato de aqueles irmãos ficarem firmes na fé e no amor de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que na teologia paulina da Bíblia, né, há 3 virtudes básicas para as quais tudo converge no tocante ao cristianismo, que são o quê? A fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, são chamadas de virtudes teologais, as 3 principais virtudes. Então, a fé é a capacidade de crer em Deus pelo testemunho de Cristo nas Escrituras. A esperança é a certeza, é uma espera confiante de que todas as maiores bênçãos que pertencem à salvação estão por ser reveladas ainda no futuro, e nós esperamos isso convictamente. E o amor é a forma como nós vivenciamos a fé e a esperança. Como? Doando,
perdoando, abraçando, acolhendo, exortando, consolando. É assim que nós praticamos o amor de Deus. Então essas três virtudes caminham juntas nos escritos de Paulo e são abordadas aqui também nessa carta, né? Eis aí as coisas que devem, acima de tudo, irmãos, alegrarem os nossos corações e de todos aqueles que estão em Cristo, as coisas do alto. As coisas do alto. Infelizmente, esse é um tempo em que nós estamos perdendo como igreja a capacidade de nos alegrar com as bênçãos espirituais, com as coisas que dizem respeito a Deus e a sua obra neste mundo, com coisas que são muito mais importantes do que tudo que nós possamos possuir e experimentar nesta vida. E a terceira coisa importante, né, que nós aprendemos com Paulo, que é uma característica sua, é que ele entendia que toda virtude que pode vir ao homem só pode vir de Deus. São dons e não capacidades naturais. Ele sabia que Deus é a única fonte da qual essas dádivas podem emanar, ou seja, podem fluir para nós. E mais à frente vai ser afirmado de uma maneira muito clara e direta sobre a fé. Ele diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Capítulo 2, versículo 8. O mesmo pode ser dito a respeito da esperança e do amor. É Deus que nos dá a esperança. É Ele que comunica aos nossos corações o seu amor. E é somente com o amor de Deus que nós podemos amar as pessoas. Por isso, Paulo não exalta os efésios por demonstrarem fé e amor, mas ele rende graças a Deus, porque vem de Deus, não é deles, naturalmente. Ok? Muito bem, na sequência, versos 17 a 23, Paulo começa a parte da intercessão, né? E nós vamos relendo aos poucos, à medida que nós avançamos. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema riqueza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Como nós havíamos antecipado, irmãos, além de motivos de louvor, Paulo também tem motivos de intercessão. E o que o preocupava mais do que tudo? O risco da acomodação. O risco da acomodação. Toda acomodação leva à estagnação e a estagnação leva ao retrocesso. No noticiário político é comum nós encontrarmos manchetes do tipo: a inércia da economia leva o país ao retrocesso. É o tipo de notícia, não é, política que a gente lê sempre nos jornais, seja qual for o governo, seja qual for a época. Por que essas frases se repetem? Porque elas retratam uma verdade. Tudo o que para de crescer tende a entrar num processo de estagnação e retrocesso. Né? Hoje é moda frequentar a academia, né? Mas qualquer pessoa que já frequentou a academia em algum momento da sua vida é capaz de entender que basta você ficar um dia, 2 ou 3, uma semana sem ir à academia, pronto, você já começa a sentir os efeitos. Né? Eu me lembro de uma época que eu andei me dedicando muito a essa questão de academia. Você pode não acreditar, mas teve uma época que eu já fiz academia. Então, gastava muito dinheiro com suplemento alimentar e tudo mais. E com muita luta, com muito sacrifício, consegui ganhar, né, massa e peso. E bastou ficar um mês sem ir, não pude ir. Perdi tudo rapidinho. Na espiritualidade, irmãos, não é diferente. Se nós deixamos
de praticar, se nós deixamos de crescer, se nós abandonarmos o ideal, o propósito, a visão, o desejo, mas sobretudo a necessidade de crescermos espiritualmente, nós começamos a perder substância na nossa espiritualidade. Começamos a experimentar o processo de perda, ou seja, o retrocesso. Então, aquilo que se conquistou começa a ser perdido. Essa, que é a lei da inércia, também se aplica à fé e à vida cristã. Então, quando nós paramos de crescer espiritualmente, nós passamos a viver numa zona de conforto. E a tendência é de queda. E, consequentemente, vem o esfriamento e vem a apostasia. Ninguém que se perde, quando começa a se perder, diz assim, pastor, ora por mim que eu estou me perdendo. Não, geralmente você liga ou procura a pessoa fala, olha pastor, não estou indo à igreja, mas eu estou bem com Deus, está tudo certo. Você já sabe que aquilo ali é um caminho para baixo. Por quê? Porque quem está bem com Deus, está bem com a igreja. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo nesse mundo, o único corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E quando nós estamos bem com Deus, nós temos prazer de ir à igreja. Nós temos prazer de participar do culto, porque ali se reúne a família de Deus, a nossa família. E quando esse desejo, esse amor, esse interesse começa a diminuir, deve ser um sinal claro para nós de que nós estamos entrando numa zona de conforto. Estamos num processo de queda. É hora de reagirmos. Né? Paulo sabia muito bem que se aqueles irmãos se acomodassem e estacionassem nos rudimentos da fé, nas coisas iniciais, nas coisas primárias da fé, não demoraria até que eles começassem a perder o pouco que eles tinham conseguido. A compreensão clara daquilo que Deus realizou em Cristo pela vida deles, em favor deles, só podia ser obtida por um mergulho mais profundo nas águas do conhecimento de Deus. Então, se na doxologia ele bendiz ao Senhor por tudo que ele nos deu em Cristo, aqui ele ora para que Deus abra os nossos olhos e nós possamos enxergar em plenitude esse tudo que nós recebemos. Porque isso é fundamental para o nosso crescimento e o crescimento é fundamental para a manutenção da nossa fé. Então, de certa forma, Paulo começa esse período de intercessão de um modo bem semelhante à maneira como ele começa a doxologia. Né? Lá ele identifica a quem ele dirige o louvor. Aqui ele identifica a quem ele está pedindo, verso 17. Primeira parte, ele diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. E aqui, como lá, ele começa enfatizando, então, o estreito vínculo entre Deus Pai e Deus Filho, destacando a divindade da pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ou o Deus Filho. Então, quando Paulo se refere a Deus como Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é somente uma forma diferente de se referir a essa relação entre o Pai e o Filho, que existe no contexto da Trindade bendita. Ok? Não há aqui nada que sugira superioridade em relação de um para com o outro. A diferença que existe entre Deus Pai e Deus Filho é apenas uma diferença de função, não uma diferença de substância, porque a substância de ambos é a mesma. Isso também se aplica à pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém? Então é isso que Paulo está também mostrando aqui nas entrelinhas, ou seja, esse Cristo que veio morrer por nós, ele também é Deus. E é justamente a Deus a quem ele se dirige, esse Deus que se relaciona com esse Filho, né, de uma forma tão extraordinária e tão incompreensível para nós, na nossa mente limitada, né, é esse Deus que Paulo se dirige para suplicar que ele capacite os irmãos a enxergarem além do que os olhos físicos podem ver. É o que ele vai dizer aí no verso 16b e 19, onde ele diz, que conceda a vocês espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo pede duas coisas que vão redundar numa direção só. Primeiro, que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação. É o que isso quer dizer. Essa frase deve ser entendida mais como uma figura de linguagem para se referir ao Espírito Santo, não é? Veja comigo em João capítulo 16, versículos 12 a 16. João 16, 12 a 16. O que diz aí? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E ele me glorificará, porque vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Só até o verso 15. Então, é o Espírito Santo quem nos guia ao conhecimento de Deus. Por outro lado, o mesmo autor, escrevendo a Timóteo, afirma que o conhecimento das Escrituras pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo, 2 Timóteo 3, 15. Não é o que Paulo está pedindo aqui, sabedoria? Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o conhecimento das Escrituras pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo pede aqui é entendimento espiritual acerca das Escrituras, que leve ao conhecimento pleno da pessoa de Deus e dos seus propósitos. Não nos esqueçamos, irmãos, que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham o hábito de ler a Bíblia. Depois confira em Atos 17, 10 a 11, quando Paulo faz o elogio aos irmãos de Bereia, porque eles conferiam nas Escrituras todos os dias se o que Paulo pregava constava nas Escrituras ou não. Ou seja, isso mostra o quê? Que os irmãos tinham o hábito de ler a Bíblia. E a Bíblia deles era somente o Antigo Testamento. Não é? Então, essa era a meta pessoal do próprio Paulo, conhecer a Cristo. Filipenses 3:10, ele diz, a única coisa que eu quero é conhecer a Cristo. Em termos simples, o que Paulo deseja para os Efésios e para nós é que conheçamos plenamente esse Deus que nos propôs tão glorioso plano de salvação, não é? À medida que conhecemos a Deus, também conseguimos discernir mais perfeitamente todo esse plano glorioso. Então é isso que Paulo está pedindo, Senhor, dá a eles, ilumina os olhos deles para que eles possam enxergar. Essa iluminação, ela tem esses dois sentidos, né? É uma capacitação que Deus nos dá espiritualmente para que nós possamos enxergar as coisas de Deus e entender aquilo que Ele está fazendo, mas, acima de tudo, é um impulso, né, que Ele nos dá na direção das Escrituras e nos dá olhos para enxergar o que a Bíblia diz, né, e compreender o que ela diz, à luz da revelação de Deus, né, acerca dessa grande obra que Deus tem feito. Então, a filosofia aponta a solução para os dilemas do homem, dizendo, conheça-te a ti mesmo. Não é isso que a filosofia diz? Conheça-te a ti mesmo. Mas a solução que a Bíblia traz para nós é o caminho da salvação. E ela ordena, então, conhece a Deus. Esse é o caminho, conhecer a Deus e ao seu Cristo, que veio ao mundo para levar o homem de volta para Deus.
Então é isso que traz solução para nós, irmãos. Quando você conhece a si mesmo, a única coisa que você sente é frustração e tristeza. Mas quando você conhece a Deus, o teu coração se eleva e você começa a ver, né, que a sua vida pode encontrar um lugar muito mais elevado para ser vivida de uma maneira muito mais bonita, muito mais significativa e muito mais completa. Essa é a diferença. A segunda coisa que Paulo pede, então, né, é que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para que saibamos de novo, aqui uma figura de linguagem, né, o significado daquilo que Deus tem feito e como isso se aplica a nós e como nós devemos nos conduzir a partir disso. É uma capacitação do entendimento, né, para perceber essas coisas que escapam aos olhos naturais. O homem natural, mesmo a pessoa ainda iniciada na carreira cristã, ela não consegue enxergar isso com clareza. Mas, afinal, que coisas são essas que Paulo deseja que nós saibamos, que nós enxerguemos? Basicamente são 3 coisas. Primeiro ele fala da esperança da vocação, a esperança da nossa vocação. Ou seja, nós fomos chamados para viver em esperança. Essa esperança é viva e é convicta, né, sabendo em quem nós temos esperado e o que nós estamos esperando. Viver em esperança também é viver segundo os termos dessa vocação, né, desse chamado, dessa eleição. Já foi dito, irmãos, que nós fomos escolhidos na nossa união com Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, para vivermos como filhos de Deus, olhando para o futuro, né, que está à nossa espera, sabendo que nós chegaremos a alcançar esse futuro e receberemos aquilo que está reservado para nós. É o que nos leva ao segundo ponto, quando ele fala também que nós precisamos saber qual é a riqueza da glória dessa herança que Deus tem reservada para nós. Assim como ele vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 12, basicamente a mesma coisa. Ele está falando da nossa herança futura, em relação à qual o Espírito Santo nos foi dado como garantia, de acordo com o verso 14, que nós já comentamos. No último domingo nós mostramos como o apóstolo Pedro descreve essa herança com vários termos superlativos, mostrando que ela excede de toda maneira qualquer coisa que nós possamos imaginar, qualquer ideia que nós tenhamos de riqueza, de grandeza, de glória, de poder. Tudo isso se torna pequeno diante daquilo que Deus tem reservado para nós, né? Pelo que a Bíblia nos revela, o pouco que ela nos fala sobre o futuro, o que nós podemos entender é que essa herança nos assegura, irmãos, coisas maravilhosas. A Bíblia diz que nós vamos ver a Cristo como Ele é, que nós seremos semelhantes a Ele. Diz também que nós vamos estar diante do seu trono, diante do trono do Cordeiro, unidos a uma multidão incontável de milhares e milhões de pessoas. Imagine isso. Então Paulo quer que nós saibamos essas coisas, que nós estejamos convictos de que elas fazem parte da vida que agora nós temos em Cristo, embora na sua plenitude elas só serão reveladas no futuro. E o terceiro ponto, terceira coisa que ele quer que nós saibamos, é a suprema grandeza e a eficácia do poder de Deus que opera em nós, os que cremos. O que Paulo faz agora é unir todas as coisas que já foram ditas, né, debaixo de um emblema, que é o poder de Deus. O poder de Deus. Irmãos, nós como pentecostais, nós gostamos muito de falar do poder de Deus. Mas a verdade é que a gente conhece muito pouco do poder de Deus. É somente pelo poder de Deus que tudo que foi feito se fez. Ou seja, Ele está nos dando mais uma garantia de que o próprio Deus, com o seu poder, continuará agindo em nós e por nós eficazmente. De modo que nós possamos levar a cumprimento, que Ele possa levar em nossas vidas plenamente o cumprimento das suas promessas para nós em Cristo Jesus.
Paulo estava certo de que nem as grades que lhe prendiam, nem todo o Império Romano poderiam roubar a sua esperança, de que a mão poderosa de Deus o levaria até os portões celestiais. Essa é a esperança do crente. Essa deve ser a nossa grande meta na vida, irmãos. Nós estamos caminhando para algo muito maior e muito melhor do que nós podemos sequer imaginar vivendo neste mundo. Mas o que poderia certificar os leitores de Paulo dessa supremacia do poder de Deus? Existe algo que poderia mostrá-los efetivamente a manifestação desse poder? Sim, é o que nós vemos aí nos versos 20 e 21, quando ele diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, você quer conhecer o poder de Deus? Então olhe para o que ele tem feito. Olhe para a tumba vazia. Veja pela fé aonde Cristo está agora, acima de todos, acima de tudo, de todo nome que se possa mencionar, né, no universo inteiro. Cristo é maior, Cristo é maior, Cristo é maior. É isso que ele está mostrando aqui. Foi justamente com esse poder que Deus o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do seu Filho e fez dele o cabeça sobre todas as coisas. E para isso deu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra, ela é a representação da plenitude de Cristo, ele que enche todas as coisas. Conforme nós vemos aí os versos 22 a 23, né? Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, que tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, já a caminho de concluir, Paulo vai mostrar aqui o tamanho dessa obra, o tamanho do que Deus tem feito. Vamos pensar um pouquinho agora sobre como essas afirmações na parte final da oração falam aos nossos corações. Né? Se nós prestarmos atenção, nós veremos que até, né, esse momento da nossa leitura e reflexão, até a forma como essa oração foi estruturada dentro do nosso texto tem um propósito, tem uma intenção. Será que você conseguiu reparar que tudo nessa oração fala de grandeza e majestade? Nada aqui é pequeno, tudo é grande. Tudo é superlativo. Se nós olharmos aí desde o verso 17, o que nós vamos encontrar? Acompanhe comigo aí no verso 17. Ele fala de pleno conhecimento. No verso 18, ele fala a riqueza da glória. No verso 19, suprema grandeza. No verso 20, Cristo está sentado à direita da majestade nas alturas, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome. Tudo está sujeito aos seus pés. Versículo 22, primeira parte. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, 22, segunda parte. E ele termina o 23 como? Mostrando que Cristo é a plenitude, que a igreja é a expressão da plenitude daquele que enche todas as coisas. Percebeu como o texto é cheio de expressões que falam de grandeza e de poder, de plenitude, de enchimento. Irmãos, a nossa relação com Deus não foi pensada por Ele para ser algo tipo cafezinho. Não, Deus pensou uma relação onde Ele pudesse transbordar em nossas vidas. É isso que Deus deseja, Ele deseja nos encher até transbordar. É isso que Paulo quer mostrar aqui, irmãos, que a obra realizada em Cristo, da qual nós fazemos parte, é tão grandiosa, tão majestosa, tão sublime, que torna pequena e até ridícula qualquer ideia de glória, de fama ou de grandeza neste mundo. Tudo aqui, irmãos, é ínfimo
Não é nada. Não é nada. Se nós pensarmos no Deus que criou o universo, que fez todas as coisas com a palavra do seu poder, como sempre nós chamamos a atenção aqui, se nós pensarmos no tamanho do universo, na quantidade de galáxias que existem, de sistemas que nós nem sequer conhecemos, se pensarmos só no nosso sistema, em que o nosso planeta é uma coisa diminuta dentro desse sistema, e se nós pensarmos que nós somos uma coisa diminuta dentro dessa coisa diminuta que é o mundo, o planeta Terra, meus irmãos, que razão há para nós sermos tão arrogantes, tão orgulhosos, tão presunçosos, a ponto de negar a existência de Deus? Então, irmãos, tudo que nós pensamos aqui em termos de glória, de poder, de riqueza, de majestade, de honra, não é nada, não é nada. É por isso que em outra carta Paulo diz que considera tudo como lixo por amor a Cristo. Filipenses capítulo 3. Porque no fundo, tudo que existe nesse mundo acabará em quê? Em lixo. Não é verdade? Tudo nesse mundo acaba em lixo. Dê uma volta na praia depois de uma temporada, de alta temporada aqui em Cabo Frio. Dê uma voltinha na praia para você ver. O que se resume, os nossos momentos de lazer, de entretenimento, de satisfação, se resume nisso. Né? O que nós deixamos para trás é um rastro de destruição, de desordem. Mas graças a Deus, que Deus nos olha por meio de Cristo, através de Cristo. E é por isso que Ele nos enxerga. Cristo é uma grande lente de aumento que faz com que Deus nos veja. Então Paulo fala, irmãos, desses eventos de grandeza, de majestade, de poder, que excedem muito a nossa compreensão. E a primeira coisa que ele fala é da ressurreição de Cristo. Que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse tem sido o evento mais assustadoramente admirável na história humana. A morte, desde que ela surgiu no mundo com o pecado, tem sido o algoz da humanidade. Ela alcança todos indistintamente. É certo que alguns, por recursos que têm, tratamentos e uma série de outras coisas, podem até adiar a morte, mas evitar, nunca. Nunca. Pois veja que a grandeza do poder de Deus é tamanha, que nem a morte pode resistir a essa grandeza, a manifestação desse poder. E mais, ele não só pôde derrotar a morte, como fez com dia marcado e dentro dos seus domínios. Jesus disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Hora marcada, irmãos, dia marcado. Então, Deus opera com esse poder de uma maneira irresistível, e Ele fez isso dentro de um prazo e dentro dos domínios da morte. Ele não evitou que o seu filho morresse, mas Ele o ressuscitou depois de 3 dias. E Ele fez isso sem que o corpo de Cristo sequer sofresse tocado pela morte. Salmo 16, o salmista Davi profetiza sobre isso, não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o seu corpo veja corrupção. Né? Ele deu a Jesus um corpo inteiramente novo, imortal, incorruptível e glorioso. E esse é também o tipo de corpo que nós receberemos na ressurreição dos mortos, em Cristo Jesus, irmãos. Demonização facial não é a saída para nós, porque nunca vi ninguém que fica melhor. A saída para nós é uma nova natureza. Amém. E nós vamos recebê-la. Então teremos o corpo, né, que nós sempre quisemos ter. Mas quando isso acontecer,
nós não teremos nenhuma preocupação com o nosso corpo. Porque a mentalidade humana, sujeita ao pecado, a vaidade, terá passado. Nós teremos uma nova mente, um novo coração, tudo novo, para vivermos uma vida gloriosa na presença de Deus. Então, os conceitos de beleza, de grandeza, o que isso vai importar, irmão, se nós estaremos diante de Cristo? O que pode ser mais belo? O que pode ser maior? O que pode ser mais glorioso? Não é? Mas Paulo também fala que esse poder promoveu a ascensão de Cristo, que Deus o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo poder, de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, após a sua ressurreição, Jesus foi levado de volta ao lugar que era seu por direito, do qual ele havia saído para se fazer um de nós, ou seja, um ciclo foi fechado com absoluto sucesso. Ele deixou a sua glória, se fez um de nós, né? Veio a este mundo, não cedeu às tentações de Satanás, viveu sem pecado, cumpriu cabalmente a lei do Senhor, tomou sua cruz, venceu a morte, destruiu o inferno e ao terceiro dia ressuscitou. E então ele voltou para o seu lugar, levando consigo a coroa da vitória. Então, irmãos, todo o poder, toda a autoridade foram postos por estrado dos seus pés, sejam homens, anjos ou demônios, tudo lhe está sujeito, e isso ganha um significado ainda maior no texto quando nós lembramos da cultura idólatra que dominava a cidade de Éfeso. Leia depois Atos, a partir do capítulo 18, você vai ver ali, especialmente no capítulo 19, qual era a situação que a cidade se encontrava. Diana era a principal divindade adorada pelo povo, era considerada a rainha dos poderes dos céus, senhora dos deuses do submundo que estavam sujeitos à sua vontade. Havia uma imagem dessa deusa, entre aspas, de novo, né, no templo dedicado a ela, que os efésios criam que havia caído do céu. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com aquela outra também que dizem que a imagem caiu do céu. Então, a cidade era dominada pela prática de artes mágicas e toda forma de ocultismo. Pense, a partir disso, no impacto dessas afirmações de Paulo sobre a pessoa de Jesus. Ele está dizendo aos efésios, irmãos, só existe um senhorio verdadeiro e legítimo sobre o mundo visível e invisível, e só existe um detentor de todo poder e autoridade, e o nome dele é Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, por fim, Paulo também diz que Deus, com esse poder supremo, fez de Cristo o cabeça. Não somente o cabeça da igreja, mas o cabeça de todas as coisas. Versículo de número 22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, essa parte aqui é bem difícil de ser traduzida, mas podemos dizer que Paulo está dizendo aqui, está afirmando aqui basicamente três verdades sobre, né, essa questão de Cristo como cabeça. Primeiro, ele diz que para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Como devemos entender isso? Bem, de acordo com o contexto mais amplo da Escritura, o que nós podemos ver aqui é o seguinte: é na igreja que se manifesta de modo visível o senhorio de Cristo. Lembre-se que Paulo está falando sobre a forma como o poder de Deus se manifesta em nós, os que cremos. Neste momento ele não está falando sobre a manifestação desse poder no mundo, ele está falando da manifestação desse poder em nós, os que cremos. Então, nesse momento da história, o poder de Deus ainda não se manifesta abertamente ao mundo, mas somente à igreja. E nós temos visto esse poder.
né? O poder de Deus, nesse momento, se manifesta de modo espiritual. Veja que ele chama a atenção para o fato de que esse poder tem sido exercido em nós, os que cremos, e que nós temos testemunhado esse poder exatamente porque nós cremos. Ou seja, se você não crê, você não pode conhecer o poder de Deus. A grandeza desse poder era necessária, irmãos, diante do quadro espiritual em que nós nos encontrávamos. Falamos sobre isso na semana passada, a respeito do capítulo 2. Mortos em pecados e transgressões, subjugados ao domínio do príncipe deste mundo. Ou seja, essa era a nossa situação. Essa semana, conversava com uma pessoa, e propus até orar por essa pessoa, e falávamos sobre uma adolescente, e eu dizia para essa pessoa, olha, nós não podemos transformar o coração das pessoas, só Deus pode. O que nós podemos fazer é aconselhar, é dar bom exemplo, fazer o nosso melhor, mas só quem pode transformar o coração das pessoas é Deus. Então, esse poder, irmãos, era necessário, esse grande poder, diante também do tamanho da miséria em que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo. Ou seja, esse é o poder de Deus para a nossa salvação. Por isso, os que creem em Jesus é que podem ver esse poder em ação. Os que não creem não podem. Essa também é a razão pela qual Paulo pede que Deus abra os nossos olhos, porque é assim que nós podemos ver esse poder. Mesmo nós, os que cremos, temos dificuldade de enxergar essa realidade que é exposta na sua palavra, se nós não formos iluminados por Deus. A segunda coisa que Paulo diz aqui nesse sentido, de Cristo ser o cabeça da igreja, é que é na igreja que o reino de Cristo se revela às pessoas. É através da igreja que ele se torna Senhor nas vidas de todos aqueles que vêm a crer nele. É na igreja que o seu poder sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, se mostram de maneira clara. A igreja é um sinal do reino de Cristo e do senhorio de Cristo nesse mundo, irmãos. Amém? Eu sei que você pode estar pensando, poxa, mas a gente não vê isso na igreja, né? Pelo contrário, a gente vê outras coisas que não gostaríamos de ver, sim. Mas, meus irmãos, quem está operando é Deus. Não somos nós. Nós somos a parte em que Deus opera. Nós somos o alvo da operação de Deus. Nós somos o alvo do trabalho do Espírito Santo. Mas nós ainda não alcançamos o estágio de perfeição. Nós estamos no processo. Mas isso não quer dizer que o que a Bíblia diz que está acontecendo na igreja não esteja acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Né? Imagine que você vai fazer um pão. Você decidiu que vai fazer pão em casa porque é mais saudável e tudo mais, então você vai fazer um pão. Você vai preparar todos os ingredientes, vai separar tudo, depois você vai misturar tudo. E existe todo um processo que você precisa observar. Mas o processo mais importante é você esperar a massa descansar, para que ela possa ganhar volume, para que ela possa crescer. Até que isso aconteça, você não tem um pão, você só tem uma ideia do pão, um projeto. Então, para nós é muito difícil conceber que uma coisa esteja pronta enquanto ela não está pronta realmente. Mas na Bíblia, irmãos, é diferente. Na Bíblia, o Senhor fala para nós sobre as coisas como se elas já estivessem prontas, ainda que nós não as estejamos vendo prontas. Existe um tempo na Bíblia, é como o nosso tempo verbal, existe um tempo na Bíblia chamado perfeito profético. É quando a palavra de Deus fala de determinadas coisas, isso acontece muito no livro dos profetas e nos salmos, como se essa coisa já estivesse pronta, ainda que ela não esteja aos nossos olhos. Porque aos olhos de Deus, tudo está pronto,
tudo está consumado, tudo está concluído definitivamente, ainda que não esteja aos nossos olhos. Então, como é que nós nos apropriamos disso? Pela fé. E é pela fé também que nós olhamos para a igreja e entendemos que a igreja é a noiva de Cristo. E que todo o propósito que ele tem para cumprir na igreja, ele vai cumprir, independente das fraquezas e limitações que nós ainda manifestamos em nossas vidas. Então, por fim, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude daquele que a tudo enche. O que isso quer dizer? Cristo é aquele que promove a plenitude de tudo que ele toca. Tudo que Jesus toca, irmãos, se torna pleno. Ou pelo menos entra no processo de se tornar pleno. É por isso que em seu ministério terreno ele curou milhares de enfermos. Porque era o encontro da ausência de saúde com a plenitude de vida. É por isso que ele ressuscitou os mortos. É por isso que ele libertou oprimidos pelo diabo. Ele multiplicou pães em tamanha abundância que sobraram quilos e quilos que teriam de ser armazenados para não se perder. Por quê? Porque em todas as coisas que Cristo age, ele torna pleno. Tudo que ele toca fica pleno, se torna completo. Então, em todas essas situações, o poder que fluiu de Cristo, fluiu em plenitude e transformou esses milhares de vidas. É por isso que quando a mulher do fluxo de sangue toca nele, ele diz, alguém me tocou. Porque a virtude que sai de Cristo não é uma virtudezinha. É uma virtude plena. É a plenitude de vida, irmãos. É por isso que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porque tudo que Cristo toca se enche. Se enche. Essa é a razão, né, de Agostinho dizer que ele tinha a plena convicção de que a alma humana nunca encontrará satisfação se ela não encontrar satisfação em Deus. Porque Deus é o único que pode preencher satisfatoriamente o vazio dos nossos corações, das nossas almas. Cristo é a substância com a qual Deus enche esse vazio dos nossos corações. Por isso, nós chamamos a atenção para o fato de que tudo nessa porção fala de grandeza e majestade, porque tudo está relacionado a Cristo, e tudo que se relaciona a Cristo tem a ver com plenitude, com completude. A igreja é o quadro vivo que mostra como a plenitude de Cristo alcança e transforma, né? Transmite significado, traz alegria, plena satisfação às pessoas que nele creem, e é dessa forma que a sua presença na igreja dá completude aos propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa é a razão da oração de Paulo. Por isso ele pede a Deus que ilumine os olhos do entendimento dos irmãos de Éfeso e também os nossos olhos, porque sem isso não se consegue enxergar o tamanho do que Deus tem feito. E quando nós não enxergamos o tamanho do que Deus fez, você sabe o que acontece conosco? Nós começamos a ter um relacionamento com Deus, mas com a nossa mente voltada para os valores desse mundo. É assim que as pessoas vão para a igreja para arranjar casamento, dinheiro, emprego, solução de problemas imediatos, cura, todas essas coisas, mas sem comprometimento, né? Sem comprometimento. Já falei, né, de uma pessoa que entrou um dia aqui e falou para mim, eu vim aqui para você fazer uma oração forte por mim. E eu disse, olha, não sei o que é isso não. Oração forte, não sei o que é. Eu sei que é oração. Oração forte, não sei o que é. Né? E a pessoa, inclusive, estava num estado em que lastimável, né? E eu disse, olha, você pode esperar, depois do culto a gente conversa. Não, não quero conversa não, só quero uma oração. Então, o pensamento hoje em relação à igreja é esse, irmão.
eu vou para a igreja para resolver o meu problema, mas não quero comprometimento. Entende? Uma das coisas que mais revelam essa mentalidade é a falta de interesse de muitas pessoas que frequentam a igreja pela comunhão. Termina o culto, elas vão embora. Mas, meus irmãos, a coisa mais vital para nós, na nossa relação com os nossos irmãos, é a comunhão. É o estreitamento de laços. E isso não só porque nós recebemos coisas boas nessa relação, não, é porque nós também somos afiados no atrito. Nós somos contrariados, as pessoas nos aborrecem também na igreja, sim, e isso é importante para nós amadurecermos, para nós crescermos, para nós deixarmos as coisas de menino e procurarmos as coisas, né, das pessoas adultas, ou seja, adultos no entendimento, conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, né, que nós devemos deixar as coisas de menino e avançar para as coisas, né, de adultos no entendimento. Em outro momento ele fala, sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, toda essa relação que nós temos, muitas vezes conflitiva na igreja, ela também contribui para o nosso crescimento, se nós quisermos, né? Mas nós podemos fazer o papel daqueles que procuram um caminho mais fácil, dizer, não quero atrito, não quero problema, então terminou o culto, vou para minha casa, não me relaciono com ninguém, não converso, não troco vida, não troco ideia. Isso não é comunhão, irmãos. Isso se mostra uma relação pragmática, utilitária, somente com a igreja. Mas isso não nos abençoa. O pior é isso. Ninguém perde, a não ser eu, que me privo dessa relação, dessa comunhão. Entende? Então, por isso é importante nós nos esforçarmos e nos relacionarmos com todo mundo na igreja. Porque todo mundo é importante para nós, assim como nós somos importantes para todo mundo. Essa é basicamente a conclusão que nós chegamos aqui desse texto. Né? Paulo fala sobre oração, sobre revelação espiritual, sobre discernimento por meio da iluminação, ele fala sobre leitura da palavra, ele fala sobre a importância de conhecer o testemunho de Cristo, ele mostra que Cristo venceu a morte, e é nisso que está a nossa garantia de que nós também venceremos a morte. Ele fala como Cristo está sentado à direita de Deus Pai, e ali a Bíblia diz que ele intercede por nós constantemente. Ele mostra como é o governo de Cristo que está sobre tudo e sobre todos, ainda que nós não vejamos manifesto agora em poder físico, mas sabemos que ele já está acontecendo no aspecto espiritual. Então a vitória de Cristo é certa, assim como é certa também a vitória da igreja. Isso, irmãos, nos leva a entender que nós precisamos deixar a zona de conforto e avançar para o entendimento mais profundo acerca do que Deus tem feito por nós, para nós e quer fazer por meio de nós. Nós precisamos compreender o tamanho e o valor do que Cristo tem feito para que nós possamos ficar firmes na fé, na esperança e no amor de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de propor é que nós avançássemos na direção de vencer a zona de conforto, de procurarmos uma vida de oração intencional. Sabe o que é orar intencionalmente? É você saber o que você precisa pedir, em que momento da sua vida, mas acima de tudo, que a sua vida não se esgota nas suas necessidades, nos seus problemas, nos seus afazeres diários, mas que o ponto essencial da sua vida é Deus, é Cristo, é a sua comunhão com Cristo. Esse deve ser o foco principal da sua jornada. Então, a oração intencional é essa oração que se volta para Deus, que fala com Deus acerca de coisas espirituais, né, daquilo que é importante na glória celestial. Como Paulo, nós aprendemos a reconhecer que as coisas que têm valor e que devem ser motivos de louvor para nós são as coisas do alto. Isso é vencer a zona de conforto.
Talvez você, já em vários momentos da sua vida, você tenha sentido o impulso de se comprometer mais, com a igreja, com o reino de Deus, com o estudo bíblico, mas aí vem aquele pensamento, já está bom aqui onde eu estou, eu vou para o céu, está tudo bem. Irmãos, não é isso que Deus quer para nós, não. Cuidado com a inércia, cuidado com a estagnação, porque você não é diferente de mim e nem de qualquer outro ser humano. Quando a gente para, a gente retrocede. Talvez você esteja precisando de uma renovação em Cristo, renovação espiritual, renovação da sua motivação, do seu desejo de servir a Deus, do seu amor pela obra de Deus. Quem sabe, nessa manhã o Senhor não pode operar essa renovação na sua vida se você crer, se você buscar. E por fim, irmãos, talvez nós nem estejamos na zona de conforto, talvez nós estejamos ativos, buscando crescimento em Deus, buscando renovação em Cristo, mas não temos nos dedicado ao Senhor. E eu digo para você, Jesus mandou que nós orássemos para que Ele enviasse trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e eu digo a você que isso ainda continua valendo hoje. Há muito a fazer, mas poucos para fazer. Então, quem sabe você não deva dar mais um passo nesse sentido, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, afinal, eu fui feito para te glorificar, eu existo para a tua glória, para a tua honra, eu existo para proclamar a tua glória neste mundo, então usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesta manhã, nos submetermos, ó Deus, ao poder da Tua Palavra, à autoridade da Tua Palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, assim como Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu também oro pela minha vida e pela vida dos nossos irmãos, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor, Pai, capacite a nossa visão espiritual para que ela possa enxergar, ó Deus, os valores, ó Deus, o poder que foi manifesto, a riqueza daquilo que foi feito por nós, ó Deus, a esperança do nosso chamamento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender adequadamente essas coisas, a nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, Senhor, no nosso tempo de estudo diário, para que possamos aprender e crescer e aprender, até que nós possamos sentir e perceber que realmente nós estamos, ó Deus, de novo no caminho do crescimento, que deixamos a zona de conforto, de acomodação, e estamos, ó Deus, em busca de um progresso na fé e no conhecimento do Senhor e daquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê coragem, para que nós possamos deixar, ó Deus, este lugar de acomodação, que muitas vezes, ó Deus, nos prende, Senhor, e nos impede de deixá-lo, porque ele é muitas vezes satisfatório para nós. Mas que o Teu Espírito traga constrangimento aos nossos corações. Como a Tua Palavra vai dizer em outro lugar, que o amor de Cristo venha nos constranger, Senhor, nesta manhã, para que a Tua Palavra se aplique em nossos corações e ela possa produzir frutos, atitudes, ações concretas que visem, Senhor, promover maior crescimento na nossa compreensão acerca do Teu reino, ó Deus, e também maior engajamento e comprometimento para com a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a deixar esta zona de conforto, a buscar uma vida de oração intencional. Ó Deus, no estudo bíblico diligente, comprometido, Senhor, que o Senhor possa colocar um novo amor, uma nova paixão, uma nova fome pela Tua Palavra, pelas coisas do alto, Senhor. Que o Senhor venha nos renovar espiritualmente nesta manhã,
Todos nós que precisamos de renovação, que o Teu Espírito venha sobre nós para nos renovar, ó Deus, neste anseio pela Tua presença, nesse desejo pela comunhão contigo e com os nossos irmãos, no nosso amor pela Tua obra, pela Tua igreja. Renova-nos, ó Deus, porque precisamos ser renovados. Pedimos a Ti também, Senhor, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos nos dedicar a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja trazida de volta para o lugar do comprometimento, do engajamento, Senhor, de tal maneira que os dons que o Senhor nos deu, nós possamos recolocá-los à Tua disposição, ao Teu serviço, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos e entregamos aos Teus cuidados as nossas vidas, à luz daquilo que a Tua palavra tem falado aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos.